Informação: ministros do governo Lula concluíram aquela PEC que proíbe militares da ativa das Forças Armadas de ocuparem cargos políticos. O texto propõe que, caso um militar queira se candidatar, deverá ser transferido para a reserva no ato de registro de candidatura. A medida, segundo os ministros, seria uma forma de assegurar a neutralidade política das Forças Armadas. Antes, o texto de José Múcio e Flávio Dino também previa a proibição de militares da ativa de assumirem cargos de ministros de Estado. No entanto, esse trecho foi retirado da medida. A PEC deverá ser enviada ao Congresso ainda hoje, após uma reunião de Múcio com parlamentares. Vamos começar o nosso giro com o José Maria Trindade de Brasília. Zé, como avalia essa PEC que proíbe justamente os militares da ativa das Forças Armadas de ocuparem esses cargos políticos? O que está nas entrelinhas, hein, Zé? Qual é o objetivo do governo? É o incômodo que provocou esta aproximação, considerada por alguns comandantes como exagerada, das forças militares com o governo, com a política, né? E nesse momento, devo dizer que os comandantes das forças apoiam essa emenda à Constituição. E houve ali uma divergência quanto a outras mudanças e qualificação de militares e tal. Lula bateu o martelo, reuniu os ministros e ficou da seguinte forma: o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, vai apresentar uma emenda à Constituição enxuta, dizendo apenas que o militar que queira se candidatar a um cargo eletivo de vereador a presidente da República, ele pode, mas ele tem que ir para a reserva. E, evidentemente, quando ele vai para a reserva, ele leva o soldo dele, né, proporcional. É mais ou menos um dia para cada ano trabalhado, um dia de salário. Então, essa emenda vai começar pelo Senado Federal. É a estratégia. Já existem lá grupos que vão assinar uma emenda à Constituição, só pode ser apresentada ou pela Presidência da República, pelos presidentes da Câmara e Senado, ou por deputados isolados, desde que tenham assinaturas de 171 na Câmara e 27 no Senado. Então, resumindo, a emenda será apresentada pelo Senado, pelo Jacques Wagner, e será uma emenda exclusivamente para tratar da elegibilidade de militar. Qual é a entrelinha que é a sua pergunta? Olha, até hoje, os militares não estão entendendo o que está acontecendo e sofrendo consequências do dia 8 de janeiro e, principalmente, do que aconteceu no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma proximidade muito grande da caserna com a atividade política. E ali houve momentos em que os próprios militares reclamaram e estranharam. O Eduardo Pazuello, general da ativa, era o único militar no governo Bolsonaro. Embora a gente veja notícias, tem 5.000 militares no governo, não. Eram reserva. Só o Pazuello é que era da ativa, general da ativa e ministro. Nesse novo texto, aí, nessa possibilidade de mudança, continua. O argumento do governo é de que o ministro, ele não vai por vontade própria, mas pela vontade do presidente da República e com a liberação do Ministério da Defesa. Agrada aos comandantes militares que os militares não entrem na política e voltem para o quartel. Então, se não é proibição, não é veto para se candidatar, mas uma regulamentação de que o militar que se candidatar, ele não pode voltar para o quartel, tem que ir para a reserva. É uma tentativa de afastar os militares da atividade política, viu, Daniel? Posso? Vai lá, Daniel, vai lá. Posso? Vai lá, manda brasa. Não, porque o que o Zé Maria está falando tem tudo a ver com o que eu conversei também com integrantes da cúpula do Exército que estão realmente satisfeitos com esse texto. Eu tenho uma perspectiva um pouco mais histórica das nossas Forças Armadas e que é uma questão cultural que precisa ser modificada e, claro, uma mudança legal pode ajudar, né, a essa mudança cultural interna. Eu também ouço diversos oficiais que não querem saber de militar se metendo em política. É claro que o cidadão militar, ele tem todo o direito de ter a opinião dele, de expressar sua opinião, de votar em quem ele quiser. Mas o problema é que aqui, por exemplo,
Nós temos o quartel-general do Exército aqui, o QG, o famoso QG, que ficou conhecido aí no mundo inteiro por causa dos acampamentos, né? E esse QG do Exército está aqui em Brasília, está na capital da República. Os generais circulam, participam socialmente, eles desfrutam do mesmo ambiente dos políticos. A gente vai aqui em algum evento, está o general junto com o senador, com o deputado, com o ministro. Então, isso já complica um pouquinho, porque há sempre uma demanda do meio político de trazer o militar para perto de si, porque o militar tem ali uma fama de ser técnico, um bom técnico, conhece bem determinados temas e que pode ajudar a executar esses temas de uma forma, né, mais ali eficaz. Só que acontece que também nós temos culturalmente nas Forças Armadas, especialmente no Exército, uma coisa ali que eles estão sempre querendo buscar uma solução para o país. E essa solução, ela acaba sendo política, e aí é que está o problema. Militar não tem que buscar solução política, a solução política é da política. Militar tem que estar discutindo doutrina. Os desafios hoje, inclusive, das doutrinas militares são absurdos por causa da evolução tecnológica. Todos os países, as grandes potências, estão nesse momento dedicadas a isso, a discutir aquilo que importa para as forças militares. Você não vê general americano se metendo em política lá no Congresso. Quando eles são chamados para falar, se pronunciar sobre temas do universo militar. Então, tecnologia, equipamento, doutrina, é disso que as Forças Armadas devem tratar. Pois é, mas a bancada oriunda das forças militares, Mota, ganhou muita força, sobretudo nas duas últimas eleições. Você, particularmente, concorda, defende um novo regramento para regulamentar e regular os militares na política? Eu acho que essa discussão tem que ser liderada, antes de tudo, pelos militares. E eu concordo com o Zé Maria. A percepção que eu tenho é que os militares não querem envolvimento com política. Eles apenas, às vezes, se veem em situações onde não há como não se envolver. O Dantas citou apenas algumas dessas situações, né? E aí eu quero dar parabéns ao Dantas antes que eu me esqueça, pela frase genial que ele cunhou aí, que o problema não é o porte ilegal de armas, né? É o porte mal intencionado de mandatos. Absolutamente genial, Dantas. Agora, a gente sabe que Obrigado. A esquerda brasileira, ela tem um preconceito histórico contra os militares, né? Contra militares que não são de esquerda, porque quando o Fidel Castro botava a fardinha dele, a esquerda delirava. Quando o Hugo Chávez vinha fardado, todo mundo aplaudia. E também, não vamos esquecer disso, existe a necessidade urgente de demonizar tudo que possa ser associado ao governo Bolsonaro. Então, isso tudo se junta. Agora, é preciso dizer e reafirmar, e eu concordo, que a atividade principal dos militares não é a política, não deve ser a política. A missão dos militares é a defesa da pátria, a preservação da segurança nacional, da mesma forma que a missão dos magistrados é aplicar a justiça, da mesma forma que a missão do legislativo é, e de mais ninguém, fazer leis. Da mesma forma que a missão da imprensa, que a gente tenta honrar todo dia aqui, é apresentar a verdade e os fatos e não criar narrativas para sustentar os poderosos de plantão. E eu encerro dizendo o seguinte: o Brasil hoje tem problemas graves que todos nós conhecemos. Eu me arrisco a dizer que nenhum deles foi causado pelos militares. Pois é, inclusive, só relembrando, viu, Mota, já que você elogiou o Dantas é um grande frasista e também sempre rende boas aspas pra gente. Quem não se lembra do crime de desopinião de autoria do Dantas? É isso aí. Agora, Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, uma classe política tão desacreditada não explica também o sucesso dos militares nas últimas duas eleições? E, claro, também queria te ouvir acerca dessa proposta de emenda à Constituição para regular a entrada dos militares na política. Neto, antes deixa eu dar boa noite ao Dantas, que eu acabei não mencionando aqui na minha primeira fala. Boa noite, Dantas, um prazer estar aqui com você também. Boa noite, Beraldo. E o que eu acho engraçado é o seguinte, primeiro, a esquerda, como disse o Mota, né? A esquerda brasileira, ela tem um histórico de combate aos militares. Durante o regime militar, na década de 60 e 70, a gente viu a esquerda brasileira fazendo tudo possível, pegando em armas, inclusive, para atuar contra o governo
que estava estabelecido no Brasil. Então, agora, esse discurso que vem aí, golpistas, isso e aquilo e tal, para mim, eu acho isso tudo muito curioso, porque eles, mais do que ninguém, atuaram contra o governo estabelecido no Brasil em inúmeras oportunidades e de diversas formas. Quando você tem uma sociedade tão enfraquecida como a gente tem no Brasil, e aí a gente linka isso com a notícia anterior, da questão das armas e tal, a sociedade vai buscando pessoas que podem resolver o seu problema mais iminente, mais grave, da forma mais efetiva. Então, você tem hoje crianças, filhos de famílias brasileiras que estão chegando numa idade de adolescência e tal, correndo um risco enorme de caírem num círculo de amizades errado, de passarem a conviver com pessoas que estão lá comprando drogas, usando drogas e levando esses filhos para um mundo que muitas vezes é um mundo sem volta. Então, é natural que essas famílias tenham uma visão de que esta ameaça da violência, esse descontrole da violência, é uma ameaça para a família, diretamente na vida dessas pessoas. Então você vai buscar aqueles que, de alguma forma, exibem algum tipo de autoridade, algum tipo de determinação, algum tipo de vontade de combater o crime, de ir para cima dos vagabundos, de lutar para acabar com essa condescendência institucional que existe no Brasil com a prática de crimes. E a gente está falando de tráfico de drogas. Não é possível que o Brasil tenha virado esse passeio de traficantes que trazem drogas, que passam aqui, vão alimentar os mercados da Europa e dos Estados Unidos. Isso é um grande absurdo. E não venham dizer, mas o Brasil tem uma fronteira muito grande, o Brasil tem milhares de quilômetros de mar. Ora, essa é a nossa condição e a nossa riqueza está aqui primeiro para nos defender. Então a gente é simplesmente covarde no combate ao crime. É por isso que a sociedade vê um coronel, um capitão, pessoal do Exército, da Polícia Militar, e aí vem os juízes, vem pessoal do judiciário que tem essa aura de xerife, de justiceiro, e aí você vai e dá o voto para essa pessoa. Mas é errado, eu concordo que é errado você sair estando ali na sua posição de ser um oficial do Exército Brasileiro, se envolver com política. A atuação das Forças Armadas tem que ser completamente independente da política, mas a atuação de juízes também tem que ser independente da política. Se você quer abrir mão da sua carreira no judiciário, também eu acho que você tem que abrir mão da sua posição e, cumprindo uma quarentena, depois vai entrar na política se você quiser, porque senão a gente também começa a ver aberrações de decisões sendo tomadas para que elas possam justificar algum tipo de desejo eleitoral iminente. A pessoa, às vezes, ela sai para fazer a campanha. Isso é inaceitável, porque isso vai deturpando todo o processo da estrutura social brasileira. Pois é, José Maria Trindade, havia uma informação que alguns parlamentares ligados ao PT e a partidos de esquerda também iriam propor que operações militares de GLO, aquela garantia da lei e da ordem, que inclusive é um dispositivo que pode ser acionado simplesmente pelo presidente da República, de forma exclusiva pelo presidente da República, seria inserido nessa proposta de emenda à Constituição, algo que não aconteceu, mas eles podem propor isso de maneira separada. Há algum tipo de sinalização aí em Brasília para o avanço dessa proposta também? Olha, existe uma emenda do deputado Zaratini de São Paulo que ela é muito mais ampla, ela está na Câmara dos Deputados. Existem outras 15 emendas que regulamentam mais ou menos aí a atividade dos militares. As Forças Armadas são regulamentadas na Constituição e logo no início dando ali uma importância muito grande às competências das Forças Armadas. E onde aparece a polêmica aí no artigo 142, que fala sobre a intervenção, que é a garantia da lei e da ordem. Existe nesta emenda do Zaratini definições, inclusive mudança no 142 e a tendência de proibição disso aí. Mas, na verdade, para evitar qualquer possibilidade de contaminação desse debate, que a emenda não está andando exatamente diante dessas polêmicas, é que o governo, através de uma reunião da área política, ele entendeu que tinha que começar do zero
e só com esse assunto eleitoral. Exatamente por isso, a emenda à Constituição entra pelo Senado, através de uma emenda do líder do governo, né? Jacques Wagner, o senador Jacques Wagner, e esse debate, que é da Câmara dos Deputados, não será levado adiante. O governo não diz não, mas também não apoia esse debate que traz outras mudanças, inclusive a garantia da lei da ordem. Esta emenda, ela só sofreu uma modificação, que era a proibição também de militar a ocupar cargos de ministro, né? Mas aí acharam por bem retirar isso aí e ficar apenas na área eleitoral. Resumindo, Daniel, existem outras emendas no Congresso Nacional e uma das mais discutidas é a da Câmara dos Deputados, né? Mas esta emenda específica que o presidente Lula bateu o martelo e que os ministros defenderam, receberam um sinal verde ali dos comandantes militares, ela prevê exclusivamente essa condição de elegibilidade. Isso não é um direito, né? É uma condição de ser elegível. Tá certo. Antes de continuar o nosso giro de análises, eu quero chamar a sua atenção para a enquete do dia já publicada no portal da Jovem Pan News. A pergunta é a seguinte: você acha que o sumiço das imagens do Ministério da Justiça sobre os atos do dia 8 de janeiro deve ser investigado? Entre agora em jovempan.com.br, registre o seu voto e a sua opinião. Algumas pessoas já votaram, a maioria entende que sim. Muito obrigado pela participação, eu conto com vocês. Daqui a pouco mais análises. Agora sim, vamos a Brasília. A gente continua em Brasília com o Cláudio Dantas. Dantas, muitas mensagens, várias pessoas se pronunciando e enviando perguntas aos nossos comentaristas. A Shirley: os militares só se deram bem na política porque eles têm prestígio. Os políticos de ofício acabaram errando nas muitas falcatruas que ocorreram. Enfim, essa é a percepção do público, o Dantas. Os militares acabaram performando bem nas urnas por conta de um problema da classe política. Isso acontece por uma coisinha básica que está escrito na bandeira: ordem e progresso. E os militares representam a ordem. E a sociedade quer progredir. E num ambiente de desordem, de crime organizado, participando, né, infiltrado, né, nos poderes, em diversas instâncias, as pessoas não aguentam mais. O cidadão que paga os seus impostos em dia, que trabalha, ele quer trabalhar, quer ir para o trabalho, quer voltar, quer ter uma vida de paz, de tranquilidade, quer poder desfrutar aí de momentos de lazer com a sua família, quer poder criar os seus filhos, seus netos, deixar aí um legado para as próximas gerações. É um mínimo, ele quer tranquilidade. E o que a gente está vivendo, e a gente hoje é bombardeado de notícias o dia inteiro nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, o dia inteiro tem notícia ruim, de violência, de todo tipo de violência, inclusive psicológica. Então, a sociedade ela precisa se agarrar em alguma coisa. Então, ela olha e fala assim: eu vou, entre votar num político profissional ou num coronel do Exército, eu vou votar num coronel do Exército. Entre votar num deputado que foi pego no mensalão, no petrolão e nos outros ãos, e votar num delegado da Polícia Federal, eu vou votar no delegado. É um raciocínio óbvio, é a lógica pura e simples. Então, assim, é lamentável que a gente tenha chegado a essa situação, a esse limite. Nós estamos realmente na beira do abismo e já olhando para baixo.